Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa oitava aula, não é isso? Nona aula. Então, hoje é o nosso quinto dia de aula. A nossa nona aula, porque hoje a gente tem a nona e a décima. Eu divido em blocos, né? Para as aulas ficarem mais curtinhas. 2 aulas de 50 minutos, porque o vídeo fica melhor, fica mais curtinho o vídeo da aula. Também na cabeça de vocês, encurta. É uma estratégia minha para que vocês aprendam o conteúdo de uma forma mais precisa, né? Para não ficar uma aula muito longa. Então, nessa aula de hoje, na verdade, a gente já combinou na aula passada que a gente está fazendo, na verdade, uma aplicação de uma ferramenta. Nessa disciplina, a gente vai ter muitas aplicações de ferramentas. E essa ferramenta, especificamente, é uma ferramenta que foi criação minha, né? Então, tenho um carinho muito grande por ela, porque foi eu mesmo que criei. Fruto das experiências que eu fui tendo no empreendedorismo, enfim. E ela está funcionando muito bem. Eu fiquei muito satisfeito aqui com o resultado da aplicação da ferramenta naquela aula com vocês, na aula anterior a essa. Pena que não veio todo mundo, mas eu espero que quem não conseguiu estar na aula passada tenha conseguido fazer. Eu acho que sim, conseguiram. Gostaram? Beleza. Então hoje a gente vai continuar. Eu não vou voltar muito atrás, a gente vai continuar na aplicação daquela ferramenta. Tá? Eu tenho algumas sugestões para dar a vocês também, mas vamos vir para cá. Então, o que vocês estão vendo aqui, né? O diagrama de sempre, um gráfico Kanban. Então aqui eu tenho todo o calendário acadêmico. A professora diz que é uma ilustre visitante hoje aqui, muito obrigado pela sua presença, né? Aqui eu tenho todo o calendário acadêmico. Tá? Então, aqui eu vou dar essa introdução porque eu acho que vale a pena, porque eu fiz uma coisa interessante na aula de administração hoje e eu vou pedir para vocês assistirem essa aula. Que é o seguinte, os fundamentos da administração são planejamento, organização, direção e controle. Os 4 fundamentos. Organização, para mim, é o pilar central de qualquer resultado. De gestão é organização. Quem é organizado produz mais e rende mais. Certo? Então, eu estou fazendo um trabalho agora, com meus alunos, que é das disciplinas, principalmente de administração. Vocês não é o caso, aqui é diferente o conteúdo, de botar eles em altíssima produtividade. Eu preciso organizar o tempo deles para que eles entrem em alta produtividade. Somente se organizando. E aí, esse nível de organização que eu faço, né, aqui, nas minhas disciplinas, faz com que eu consiga dar 5 aulas. Eu dou aula de segunda-feira, dou 10 horas de aula. E eu estou aqui naturalmente porque eu estou um pouquinho cansado, porque fisicamente cansa, mas eu dou com muita tranquilidade porque o ambiente é ótimo e eu sou muito organizado. Então a coisa fica mais leve. Por quê? Porque a organização deixa o processo leve. Então aqui o que é que eu faço, né? Calendário acadêmico, aqui estão as nossas aulas, o calendário das aulas aqui, ó. E aqui tem as aulas, cadê aqui as aulas que a gente, deixa eu trazer essa aula para cá, a gente fez aqui a aula 1, 2, 3, data por data, aula 3, 7, 8. Do Canvas da captação de recurso ao negócio. A ferramenta que eu dei é o quê? O Canvas da captação de recurso. Primeiro, eu usei o Canvas da captação de recurso para vocês procurarem o mercado. Depois eu usei a mesma ferramenta para vocês procurarem um negócio que vocês pudessem empreender a partir de informações de vocês. Não é da cabeça de ninguém, é da informação de vocês. Mas primeiro constrói a ferramenta para facilitar uma decisão difícil. Tá? Não é fácil. Eu vou trabalhar onde? O que é que eu quero fazer da vida? Não é tão fácil. Não, peraí. E a ferramenta ajuda nesse sentido, principalmente quando você usa a inteligência artificial, como vocês viram. Né? Todo o processo, desde a composição do quadro, até o uso do ChatGPT é uma criação minha. Fruto da experiência que eu vou tentando, usando ferramenta aqui e ali, e testando com meus alunos e
para eles validarem, pô, deu certo para mim. Deu certo, então está funcionando. Então, eu percebi que com essa turma, naquele dia da aula, na verdade não é uma coisa que é de vocês, é uma coisa que é minha com vocês. Eu percebi que tinha pouca gente, mas deu um resultado muito bom. Né? Depois eu vou ver de você, de quem não estava na aula passada, mas deu um resultado bom. E a gente vai continuar aqui hoje, complementando o uso da ferramenta, porque a ferramenta não vai ser usada somente para essas duas coisas, mercado e negócios. Tá? Aí aqui eu tenho, ó, aula 9, não é esse o título da aula, como eu mudei um pouquinho o planejamento aqui, né? Eu faço o planejamento no início, mas eu vou colocar aqui, completando, depois o Canvas da captação de recursos. Esse é o título da aula de hoje, tá? Dessa aula 9, e a aula 10, recurso. Opa. Recurso. Parte 1. Parte 1. Parte 1. Eu vou colocar esse título também para a aula parte 2, depois eu requalifico esse título mais na sequência. Tá? Eu vou colocar aqui caso prático, que é mais ou menos isso que a gente vai fazer também. Canvas de captação de recursos, parte 2. Tá? Aula 10. Então, essas duas aulas, como eu tenho esse controle aqui, e aqui a gente usa um quadro Kanban de gestão, né? Então eu vou colocar aqui, essa aula 9 é a aula que a gente está fazendo. Então, se a gente está fazendo, entra no Doing aqui, né? Quando ela terminar, ela vem para... Terminei a aula, boto ela para cá, e aí eu vou ficando com o controle todo da aula nesse quadro. Tá? Então, aqui dessa ferramenta eu faço a gestão das aulas, é a minha organização. Então, qualquer aula que eu for dar, mestrado, doutorado, qualquer aula, é esse mesmo processo. É por isso que as pessoas não entendem. Eu, por exemplo, eu estava com quatro disciplinas. Aí a pessoa diz assim, rapaz, você vai pegar mais uma? Vou pegar mais 3, 4. Por quê? Porque é o processo. Né? Eu falo muito para o pessoal da engenharia química, né? Quem é da química gosta muito desse tipo de trabalho, por quê? Química é processo o tempo todo, gestão é processo também. Então, eu digo sempre que as minhas turmas de engenharia química aprendem gestão com muito mais facilidade do que a de civil, ambiental e petróleo, porque sabem processo. Processo é processo. E quem sabe processo, vive a vida melhor. Porque vê a vida como um processo. O que é que eu faço quando eu acordo? Qual é o meu processo? Qual é o meu... E vai criando metodologias e vai evoluindo o processo e vai. Gera mais resultado. Então, esse processo... Então, eu estou dando uma ideia, isso é uma ideia mais de gestão, né? Que essa disciplina ela é inovação e empreendedorismo, não é administração. E tem gente que fica esperando nela conteúdo de gestão, não é nela. Mas eu faço um mix, eu mando vocês assistirem umas aulas de lá, como eu fiz hoje, né? Então, eu tenho uma aula gravada, foi o que eu fiz. Eu percebi, por incrível que pareça, porque eu faço mentoria também, né, para organização, para gestão do tempo e produtividade. Eu percebi, eu vou botar aqui, que... e hoje eu tive mais certeza ainda, né? Eu fiz o seguinte, qual é a ferramenta principal que uma pessoa que deseja aumentar a produtividade precisa ter? Uma agenda. Você tem agenda? Física, digital, física. Então, uma agenda física ela é essencial. Eu falo em 3 níveis de organização. 3 tipos de organização. A organização mental, a física e a digital. Tem pessoas que têm muita dificuldade com ferramentas tecnológicas. Mas a organização mental tem que ter. E a física tem que ter. Certo? Por quê? Porque a tecnológica é como se fosse um avanço. Dá para ir para a tecnológica? Dá. Eu estou colocando meus alunos de administração todos na agenda digital. Fiz isso hoje. Eu mandei ler o tutorial do Google Calendar no primeiro dia de aula, como eu fiz com vocês. E hoje, depois que eu vi que a desorganização, eles não tinham muito horário, não sei o quê. Rapaz, peraí. Chamei um, sentou ali, 2 turmas. Botei ele naquela cadeira, perguntei, tem agenda? Não. Os 2 casos. Tem agenda? Não.
Então, eu disse, tá bom, então vai ter agora. Aí eu construí a agenda com eles aqui. Então tá aqui, ó. É só pra gente começar aqui a aula, para eu estimular vocês a fazerem a mesma coisa. Porque eu quero vocês com a agenda. Certo? Porque não adianta fazer um projeto de empreendimento de nada, se a pessoa não tiver processo, não tiver controle, não controlar o próprio processo. O que adianta ter um sonho de chegar trabalhando na multinacional X, se você não tem tempo na agenda para se preparar 2 horas por semana para aquele projeto? Então não é um projeto, isso é uma ficção. Então você tem que ter tempo para a coisa que você quer, para o lugar que você quer chegar, para onde você quer ir, né? Deixa eu ver aqui, o computador está cansado aqui. Pronto, ó. Essa agenda aqui, na verdade, pronto, foi essa agenda. Tá vendo aqui? A agenda do Marcos Ives. Marcos entrou ali. Na verdade, os 2 casos hoje de manhã foi bem curioso. Porque no seu caso você tem uma agenda física. Eles não tinham agenda. Nem física, nem digital. Mas os 2 sentaram ali, eu peguei, começou sem nada, né? Aí eu comecei aqui, ó, no caso da Beatriz, montei só da segunda-feira. Ela sabia tudo que ela fazia. A organização dela existia. Só que é o quê? Mental. Mental não funciona. Funciona parcialmente. Na hora que esquecer, pode esquecer, principalmente quando for envelhecendo, vai esquecendo das coisas. E ninguém... eu tenho um aluno muito jovem que diz assim, não precisa anotar não, professor. Precisa, vai esquecer. Então, aí eu mostrei, aí foi o que ela fez. Por exemplo, eu fui construindo essa agenda com ela, dando dicas de produtividade, de gestão do tempo. Com o Marcos eu consegui um pouco mais de avanço, porque ele já tinha um pouquinho dos outros. Então eu comecei a construir com ele, e eles 2 vão me entregar a agenda, depois do carnaval, a agenda toda completa montada. Depois que está com a agenda montada, eu sei que eu saí um pouquinho do foco aqui, mas eu vou voltar para a aula, vai dar tempo. Quando você monta uma agenda, você começa a encarar a realidade. O encarar a realidade é o quê? Eu não tenho tempo para tudo que eu quero. E aí você passa a não criar uma ilusão. Não porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não, você pode até ser mais devagar. Porque você faz a agenda, peraí, como é que eu vou pegar uma bolsa do projeto tal, fazer isso, fazer 10 matérias? Como? Vai fazer tudo mal feito. Você tem que olhar para a agenda e saber se tem tempo para fazer aquilo. E é fácil, um dia tem 24 horas, somente. Das 24 horas, vocês dormem 8. Se tiver rindo, era para dormir, porque de 6 a 8 horas é a hora que tem que dormir, é o princípio básico. Se não dormir, vai ficar prejuízo de saúde. Não sou eu que estou dizendo, é só você pode procurar qualquer paper sobre descanso, sobre neurociência, e vai ver que tem que ter um descanso. Então, 8 horas você dorme, sobra 16. Das 16, sobra quanto? Então, se você pragmaticamente, que nem um engenheiro, fizer só, olha, de 7 às 8, 6 e meia, 8, 10, tá? Encheu tudo, encheu, e agora? Como é que eu vou fazer tanta coisa quanto eu quero fazer? Alguma coisa vai ter que sair para outra entrar. Tá? Então, eu quero colocar isso aqui porque vocês estão construindo um projeto comigo, né? O Canvas de captação de recursos. Entre os recursos que vocês precisam captar, toda vez que eu falo de captação de recursos para projeto, todo mundo me chama muito para captação de recursos para projeto. Dá aqui uma palestra de captação de recursos. Aí sabe qual é o primeiro recurso que você precisa capturar? O tempo. Aí as pessoas entram num projeto, no outro, aí até ganha o dinheiro do projeto, às vezes pega, e no final entrega de qualquer jeito. Por quê? Porque não tinha tempo para entregar. Aí faz o relatório. Não, peraí, aí tudo atropelado. Eu já fui assim. Hoje eu não pego mais. Me chamava, tem um projeto desse país. Já saio por aqui. Não pode, porque eu olho a minha agenda e não cabe. As coisas que já tem já são muitas. E cabe muita coisa para mim porque eu sou muito organizado. Por exemplo, eu peguei, tudo que eu estou fazendo para vocês, eu tenho para mim. Pela primeira vez, eu acho que eu falei para vocês, não sei se foi para vocês ou para outra turma.
Pela primeira vez na vida, eu estou dando todas as aulas, 10 horas de aula num dia, não falta. É o primeiro teste que eu estou fazendo. Eu gosto de testar, eu gosto de me testar. Esse é a quinta segunda-feira. Está super bem, está funcionando super bem para mim. Porque é um processo, eu trago as coisas, monto as coisas aqui em um dia só, faço tudo em batelada. Quando terminar a aula, amanhã de manhã, eu já sei o que eu vou fazer, hoje e amanhã. Amanhã de manhã eu tenho o meu processo todinho de terminar de editar as aulas, manda mensagem para os grupos, 5 grupos das 5 turmas, e tchau. Daqui até sexta-feira, tiro uma dúvida pontual, vão trabalhar, e segunda-feira a gente se encontra. Ou seja, o meu tempo da UFAL de aula, eu mato ele até terça-feira de manhã. Porque a agenda eu vou organizando, vou botando em caixinha, assim, as aulas estavam espalhadas, e quando eu fiz isso, onde é que eu ganhei tempo? Chego aqui hoje, eu cheguei aqui 6h30 da manhã, aliás, saio de casa às 6 horas, 6h15, começou a ir muito cedo, chego aqui que horas? 30 minutos, moro na Paulista, 30 minutos, trânsito liso, assim. Na hora de voltar também, já saio daqui, depois que termina a aula, das 8h50, saio aqui, levo uns 40 minutos para fechar aqui, fazer umas edições aqui, saio daqui 8 horas, 30 minutos para chegar em casa. 1 hora só. Se eu desse 4 aulas separadas, o trânsito que ia pegar se fosse em hora diferente. Essa aula, por exemplo, era 1. Quando eu vinha de tarde para cá, já gastava 1 hora. E agora está tudo otimizado. Observe que para sobrar tempo, como é que o Cetão faz tanta coisa? Organizando o tempo, jogando as coisas para um lado, jogando para o outro, dando meus pulos. Então tem que fazer isso, a primeira visão. Aí a visão é essa, tá? Agora sim eu vou voltar lá para o... Bem, o que é que eu vou botar na aula de hoje, de vocês, um link para o vídeo da montagem da agenda, da Beatriz e do Marcos. É só você olhar, eles sentaram ali, o pessoal, e aí agora? E agora? E eles foram montando, saiu com tudo montado aqui. Aí eu disse para ele, eu disse, gente, você não tem vergonha não ter uma agenda? Eu perguntei, é difícil de fazer depois que terminou a aula? É difícil de fazer. Porque assim, vocês aprendem integral dupla, álgebra linear, e não tem uma agenda. Tá bonito. Porque é fácil demais, mano. É 1 hora. É 1 hora para montar uma agenda dessa. E para atualizar toda semana é 15 minutos que você atualiza. Senta um dia no sábado, bota um cafezinho como eu faço, um vinhozinho, só atualizar. É só gasta 1 hora para montar e depois vai gastar 15 minutos, 20 por semana para atualizar, para chegar na hora nos cantos, para desmarcar com quem você marcou e vai faltar, para não chegar atrasado nos cantos, é somente fazer isso. Entrar na reunião certa, dizer que não vai para uma reunião que não vai caber no tempo. É só organizar. Então, na engenharia, eu sinto muito isso, não falo de uma forma geral, aprendem temas complexos de todo jeito. Só falta fazer o simples. O simples. Organizar uma agenda. Certo? Vamos para o simples, né? Agora não é mais o simples, porque agora muda um pouquinho. Eu vou lá para o Miro, tá? Que todo mundo, quem está aqui já está acostumado, né? O Miro é uma ferramenta poderosa, né? Mas é uma ferramenta que tem limitações. Vamos ver aqui quem foi que compartilhou, quem fez o Canvas da captação de recursos do Miro. Compartilharam comigo? Compartilhei. Por que não? É só fazer o seguinte, ó. Davi Oliveira convidou você, aí eu vou para o quadro dele. Não sei, isso aqui deve ser de administração. Todo aluno, no meio de todas as disciplinas, tem um quadro no Miro. Ó, isso aqui é o quadro de um aluno de administração. Ficou top, inclusive, o visual dele. Então, o que é que vocês precisam fazer? Eu vou criar um quadro no Miro aqui. Aliás, eu vou pegar o próprio que eu peguei semana passada, né? Não sei. Captação, Canvas. Pronto. Esse aqui. Ó. Vou dizer o que a gente vai fazer hoje, com base nisso que está aqui. Para compartilhar comigo. Como é? Tem esse botãozinho Share aqui. Share. Vá no seu quadro. Vai em Share. Compartilha. Aí bota aqui o meu nome. Vai aparecer 2 e-mails. Você vai botar LCCV, esse último aqui.
Pode fazer aí o Alisson e a Dilene, né? Pode compartilhar. Quando eles compartilharem ali, olha o que é que vai acontecer aqui no meu, tá? Eu vou para cá. Aí vai aparecer uma notificação para mim aqui. Não, aqui já é... Isso aqui foi para Djalém. Isso aqui já é coisa do meu projeto, tá? Não é isso não, mas alguém anotou alguma coisa agora. Aqui é Subweb, é porque é outro grupo. Oi. O e-mail não está aparecendo automaticamente, não. Então você deve estar no grupo errado, mas vamos lá. Não, tem aqui, tem grupo aqui, ó. Miro. Opa. Ó, Miro. Deixa eu... Aqui não tem nada a ver, aqui é projeto. Não é que tem grupo. Tá vendo que tem aqui... Aqui em cima tem Education Team. Ó, tem um Education Team Chemical FAO. Quem é que tá nesse? Porque não é... Ah, não sei se é algum professor... Ó, o meu time é esse aqui, Education Team FAO. Tá? Que é esse que está aqui. Se vocês não tiverem dentro desse grupo, vocês não estão na ferramenta... Vocês criaram uma conta gratuita e estão em outra conta. Foi isso. Então tem que estar nesse meu time aqui. Me diga o seu e-mail. Ingrid. Ponto Ferreira. Arroba. IQB.fal.br. Mandei o convite. Você vai aceitar. Ó, agora que eu adicionei você no meu time. Por isso que não aparece aí. Agora você vai poder compartilhar comigo. E vocês dois. Eu achei que... Eu não convidei todo mundo não aqui. Rapaz, então falhei aqui. Falhou meu processo aqui, ó. Aqui é assim, ó. O que é que eu tenho que fazer? Ó? Deixa eu fazer isso agora, porque eu acho que eu não tinha... Eu fiz para todas as turmas e para essa eu não fiz. Eu vou para o SIGA. Agora que eu entendi aqui onde é que está a minha falha. Por isso que não está funcionando. 1, 2, 3, 4. Aqui. Vamos lá. Aqui. Ó, eu estou entrando no SIGA. Módulos. Portal docente. Cadê aqui? Vou entrar aqui no Empreendedorismo e Inovação. Aí eu venho em participantes do curso, turma, principal, participantes. Tá o nome de todo mundo aqui. Aí eu pego a lista de e-mail aqui, ó. Copio essa tropa toda aqui. Ctrl C. O da Ingrid já recebi um convite especial aqui, mas eu vou botar aqui, ó. Convido os membros. Faltou fazer isso somente. Agora todo mundo recebeu o convite. Esse convite, ó, tá adicionando ao time. Agora vocês vão estar adicionados no meu time do Miro, e isso faz com que vocês vão ter daqui para frente acesso full ao Miro. Um assentozinho desse do Miro que vocês acabaram de ganhar custa $20 por mês, tá? $20 por mês. O assento que vocês acabaram de ganhar quando eu fiz aqui um convite. Portanto, façam bom uso por 4 meses, porque depois que terminar o curso aqui, eu tenho que remover vocês para colocar outro turno. Certo? Então, tem a versão aí, essa versão que vocês têm é full. Tá? Então, e assim, por que tem que aprender? Tem que aprender porque a maior parte das grandes empresas do Brasil hoje usam como ferramenta colaborativa o Miro. A gente tem projetos com a Petrobras inteira usa o Miro. Essa mesma ferramenta que eu uso na sala, para fazer reuniões colaborativas. A mensagem que chegou para mim aqui é uma mensagem de gente da equipe minha Petrobras que está interagindo com gente da Petrobras dentro de um quadro do Miro como esse. Ou seja, quando o Alisson trabalha comigo no projeto, ele já sabe o que é que eu estou falando. Ou seja, eu estou treinando vocês aqui na disciplina até para usar as ferramentas que são usadas pelo mercado. Certo? Então, vamos lá para o Canvas. E aí, compartilharam comigo? Agora vai, viu? Agora vai. Eu quero pegar um de vocês, porque está incompleto. O meu está tudo montado aqui e não está muito correto. Só está faltando vocês me marcarem aí. Mas de qualquer maneira, não vou esperar. Eu vou... Oi?
eu vou ver aqui daqui a pouquinho. Ó, qual foi a ideia, né? Veja, eu mudei um pouquinho a ordem de preenchimento. Aspiração e objetivo, a gente não vai preencher agora. Isso não está na sequência. A depender da dinâmica que eu vou fazer, eu preencho primeiro o objetivo. Aspiração é o quê? Para onde eu quero ir? O que é que eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Objetivo é o quê? São coisas, são objetivos que eu tenho que vão me levar para onde eu quero ir. Aqui podia ser um objetivo, podia ser uma aspiração só, com vários objetivos que vão levar para aquela aspiração. A aspiração é um objetivo de mais longo prazo. Certo? É o que eu chamo de aspiração. Eu expliquei na aula passada, explicando aquela aspiração. Objetivo é um pequeno passo, 6 meses, 1 ano, que é o que eu quero. Né? Mas não é isso que está em pauta agora. No caso de vocês, o que está em pauta é o quê? A gente preencheu somente essas 3, não foi? Habilidades. Quais são as habilidades que eu de fato tenho? Quais são as experiências que eu de fato tenho? Qual é o conhecimento que eu de fato tenho? Por que eu primeiro peço para construir isso, para depois olhar para isso aqui? Por que será? Quem pode dizer? Que ajuda a saber o que falta para essa aspiração. Também. Não é que ajuda a saber o que falta. Também ajuda a saber o que falta. Mas um olhar positivo para isso que você colocou, que é mais importante do que ajudar a saber o que falta, é o quê? Saber o que tem. É a metade do copo. A metade do copo está cheia, a outra vazia. De alguma forma você olhou para a metade vazia, que é a parte que importa, que a gente precisa encher, e ela olhou para a parte que está cheia. E eu quero olhar aqui para a parte que está cheia, porque de tristeza já chega. É olhar assim, o que é que eu tenho? Então, o que é que eu tenho de habilidade? E cada um pensou, eu espero que tenha pensado, o que é que eu tenho de habilidade e o que é que eu sou bom. Não é feio, não. Eu sou bom nisso, sou bom aqui. Não é feio. Né? Eu descobri, quando eu comecei a aplicar esse tipo de ferramenta aqui, foi que eu descobri, né, que ninguém está se acreditando em nada, né? Rapaz, você é bom em quê? Aí um olha para lá, para o outro assim, como se tivesse até vergonha de dizer o que é bom. Mas que E tem. Oi? E tem. E tem, como se fosse arrogância. Não é. Eu sou bom nisso. É simples. Quando vocês forem para uma entrevista de emprego, vocês vão ser perguntados sobre isso. E se vocês não tiverem nada que vocês mesmos acham que está bom, não adianta nem ir para a entrevista de emprego. O cara vai ver o que vocês é bom, o que vocês são bons. Então, se alguém tem muita dificuldade em identificar o que você é bom, pergunta para alguém. É a dica que eu dei. Pergunta para alguém, para algum professor, para algum colega, para um namorado. Rapaz, você acha que eu sou bom em quê? Porque a pessoa de fora, às vezes, está olhando. E uma dica, né? Eu falei também na ano passada, como é que eu sei como as pessoas me enxergam? Ligam para você para quê? Convidam você para quê? Se convidam você para alguma coisa sistematicamente o tempo todo, é porque quem está do lado de fora percebe que você pode ser bom naquilo. É uma forma de você identificar o que é que as pessoas, não é nem o mercado, o que é que as pessoas do lado acham que você é bom. Então, habilidade, experiência, conhecimento. Tá? São 3 coisas diferentes, eu defini na aula passada. E agora, o que é que a gente vai preencher? Alguém preencheu valores? Vou explicar o que é valor. Tá? Essa aula aqui vai valer a pena só por causa da explicação que eu vou dar aqui desse negócio. Network, valor, recurso emocional, quero que vocês preencham. Veja que é um preenchimento, uma parte de cada vez. Esse tipo de ferramenta não é para preencher tudo de uma vez, senão o cara pira. É autoconhecimento. Primeiro essa, vocês passaram uma semana pensando, pode ajustar depois. Agora vai ser valores, recursos emocionais e isso aqui. Aí eu vou tentar ver se hoje, nessa aula, na próxima, a gente fecha esses 3 aqui. Por último, fica esse e esses 2.
Vamos lá. Valores. Tá? Como é que vocês vão preencher isso? Vocês já viram que toda empresa tem missão, visão e valores. Tá? Então, são valores. O que é um valor para uma empresa? Toda empresa tem um objetivo. Um planejamento estratégico, eu monto planejamento estratégico na disciplina de administração. Eles estão fazendo isso. Aquele quadro bonito ali que o aluno mandou para mim, eles definiram um objetivo. A gente está montando um planejamento estratégico com análise SWOT para caminhar na direção daquele objetivo. Então, toda empresa tem missão, visão e valores. O que são os valores? Valores são coisas que são intrínsecas à empresa e que ela não admite que aquilo ali é como se fossem princípios, né? Para eu chegar no meu objetivo, nem tudo vale. Tá? O recado é esse. Tá? O recado é, a gente está indo para esse objetivo, mas aqui a gente tem os valores da lealdade. Aí eu vou ter até alguns exemplos aqui, né? Lealdade, integridade, tem alguns valores assim, mas quando é com a empresa fica muito abstrato. Eu gosto de quando é pessoa física. Quando eu aprendi isso, me ajudou muito no meu processo até de entendimento com as pessoas, porque não é fácil. Veja bem, eu já fiz, né? Eu fiz a formação em coach, eu tenho a formação, e eu faço análise de perfil comportamental. Já falei para vocês, existem 4 tipos de perfis. Executor, comunicador, analista e planejador. Tá? Nós todos somos uma composição desses 4. Mais alguma coisa do que outra. E, na verdade, não é que nós somos, nós estamos. O último perfil que eu preenchi, que eu fiz esse processo, foi exatamente há 1 ano, quando eu fiz a formação em coach, e o meu deu executor analista. Eu tenho alguma coisa de comunicador, tenho alguma coisa de planejador, mas os dominantes para mim é executor analista. Tem uma série de vantagens e desvantagens em cada um desses perfis, mas cada um é um. O mais importante é você se reconhecer naquele perfil para não exagerar muito naquele perfil. Tá? Porque a gente tem alguma coisa nossa que é nossa, que a gente é. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar o exemplo do executor e do comunicador, que são os dois opostos, para que vocês passem a tentar se descobrir, né? Sem fazer o teste, por enquanto. O executor raiz, vocês podem pensar em pessoas que são assim, que é do ciclo. O executor raiz, no extremo, vamos supor que o cara pudesse ser 100% executor. É o cara que, assim, ele trabalha 100% focado no resultado. Resultado. Para ele, exagerando, né? Pouco importa as pessoas. Pouco importa, ele vai trabalhar pelo resultado. Então, por exemplo, eu chamo o Alisson para fazer alguma coisa comigo. O Alisson, vamos fazer isso aqui. Aí 1 semana ele nada. 2 semanas nada. Eu preciso dele. O executor vai atropelar você. Se você não fizer. Porque ele quer o resultado. Tem vídeos no YouTube de entrevistas. Tem um Shark Tank do Roberto Justo, que tinha na Record, que tinha esses perfis. 3, 4 pessoas discutindo para ver quem ficava no processo com ele até o final. Quem ele ia escolher para trabalhar na empresa. O pau cantava assim, no negócio, porque tinha pessoas que tinham um perfil de um jeito, tinha um cara que era executor. O executor assim, era um bruto montes. Tipo assim, sai da frente. O comunicador, eu dei o traço assim, o executor tem várias vantagens. Tá? Eu exagerei aqui o lado do executor. Vou exagerar o lado do comunicador. O comunicador é o quê? Chegou no ambiente, só dá ele, fala pelos cotovelos. E essa pessoa é focada no relacionamento. No relacionamento. Ele não está preocupado em entregar muita coisa. Não está preocupado com o resultado do que ele está fazendo. Ele só quer ser reconhecido, carismático, aplaudido. Por quê? É isso que enche ele. É isso que preenche. Então, na gestão tem 2 tipos de líderes, assim, quando a gente vai radicalizar, que é o líder executor e o líder carismático. O líder executor, em geral, se você colocar ele no processo eleitoral, ele vai perder.
O líder carismático, se você botar ele no processo eleitoral, ele tende a ganhar. E aí tem muita gente que é executora que fica chateado porque o povo só gosta de quem não faz nada, porque o quê? É comunicador. E na hora de uma eleição, por exemplo, vale muito o carisma. A relação que você tem com a pessoa, então o perfil comunicador favorece nesse sentido. O perfil executor não. Mas se você começa junto, um comunicador, quando percebe isso, começa a trabalhar o quê? O lado executor dele. O executor, quando percebe que é um brutamontes, começa a trabalhar o lado mais leve para poder conseguir resultados sem precisar matar as pessoas. Né? Então, voltando agora para o tema de valores. Valores, o que é? Como é que eu aprendi a primeira ferramenta de valores que um coach, que o Edel Pontes aplicou em mim, né? Mandou eu passar 10 dias, foi de uma sessão para outra, assim, anotando numa planilha qual foi a situação que me irritou. Eu podia ir no passado, botar o nome da pessoa que me irritou. Na segunda coluna, qual foi o motivo. Aí eu saí varrendo minhas mágoas para trás. Fulaninho, anotei tudo na planilha. Aí depois eu anotei o motivo da irritação. Vocês podem fazer esse exercício, não estou dizendo que vocês, não quero que vocês façam para mim, mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Pode aplicar um com o outro, assim. Anota 10 situações. 10, 15. Quando você começar a anotar o nome das pessoas e a motivação do que te irritou, a primeira coisa que eu comecei a ver foi que o problema não estava na pessoa que me irritou, estava em mim. Né? Porque quem foi que se deixou irritar? Eu. O que é que a pessoa... Por que eu estou explicando isso agora? Porque toda vez que você fica muito irritado com alguma coisa, é porque a pessoa ou a situação atacou um dos seus valores. Então, estou ensinando vocês a descobrir quais são os valores na ordem invertida. Tipo assim, você já experimentou chegar para um cara que tem como valor a pontualidade? Já experimentou chegar atrasado? Eu não tenho esse valor. Você tem? Fico 4 minutos. Cara, isso enlouquece. Veja, para quem, como ela, tem o valor do tempo, você chega no médico, o médico leva 1h30 para lhe atender. A vontade de... Cara, já viram um filme, Um Dia de Fúria? Você tem que controlar para você não fazer aquilo. Eu sei que é errado, mas eu meço a competência da pessoa já a começar pela pontualidade. É isso, exato. Veja, a pontualidade é um valor. Então, alguém aqui quer ficar... Fica à vontade aí para dizer assim, uma coisa que irrita você. Tem algum valor, qualquer coisa. O que é que irrita você? Coisas fora do lugar. Por exemplo? Tipo, pegou sei lá, um livro que era para estar na estante, botou em qualquer outro canto que não era na estante e a pessoa precisa dele não encontra. Você pode ter o valor da organização. A pessoa assume uma responsabilidade e não cumpre. E não avisa que não vai cumprir. E depois fica... Pode o valor do compromisso. Ou responsabilidade. Não ouvir. Você tem o valor. Oi? Não ouvir. Não dá espaço. Não o quê? Não dá espaço para o outro falar. Falar. Então isso vai lhe irritando. Você chega num lugar, só a pessoa fala, não deixa você falar. Você tem que andar pouco comigo, para você não ficar irritado comigo. Acho que tem que ter diálogo. Então, veja, aí não está me vindo à cabeça aqui qual é esse valor. Né? É o que é que... Não sei, a gente tem que pensar, mas o ChatGPT pode ajudar na descrição do valor, qual é o valor exato. Né? Então, por exemplo, né, o Jerônimo, que é um outro coach, ele também dá um exemplo nessa parte de valores. Tipo assim, ele... Como é o exemplo, que ele está com a consulta marcada, ele tem o valor da pontualidade, é um exemplo bem tosquinho assim, mas que vale a pena. Ele tem o valor da pontualidade, e aí ele... Como é o exemplo? Ele tem o valor da pontualidade, aí quando ele chega lá
para estacionar o carro, por exemplo, um cara chegou e estacionou o carro atravessado. Ou ele vai bloquear alguém, ou ele vai atrapalhar quem já tinha cometido um erro. Estacionou o carro errado. Assim, ele vai chegar e vai imprensar e vai desrespeitar o cara, né? Porque o cara que chegou, o cara não vai conseguir abrir a porta do carro. Aí ele diz que para ele o valor da pontualidade vale mais do que o da justiça. Esse cara vai ficar, ele botou o carro no lugar errado, eu vou chegar e vou entrar, porque eu não aceito eu perder a hora. Então, a gente normalmente, quando a gente fica em dilemas de decisão, é porque tem dois valores que estão conflitando um com o outro. Espera aí, mas é mais isso ou mais aquilo? Toda vez que a gente está numa situação de dúvida, de indecisão, é porque tem dois valores que estão brigando ali. E o que vai decidir é o seu principal valor. É o que vai decidir a favor. Meu valor é esse aqui, na hora H vai ser isso. Tá? Por exemplo. E assim como, né, já dei os exemplos aqui, depois eu vou ler o chat GPT porque eu estou um pouquinho cansado aqui de ideias. Né? Aí o que acontece? Depois que vocês definirem 5 valores, aqui não tem 5 experiências, 5 habilidades, 5 conhecimentos. 5 valores. Na ordem. Na ordem como? Qual é o, por exemplo, da Isa aqui, pode ser que seja pontualidade. Tá? Para mim, como executor, eu tenho um pouco disso que a Ingrid falou. Se comprometeu comigo em fazer uma atividade, não entregou, eu já começo a... Veja, um executor tem o resultado como entrega, como valor principal. É o resultado. Se a pessoa começa, não tem compromisso. Não tem compromisso com o resultado, que é a coisa que eu mais valorizo. Né? Me tira do tempo. Vou dar um exemplo aqui. Né? Tipo, com um aluno. Me tira do tempo. Minha organização desse jeito. O trabalho para entregar no dia tal. 1 aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, 5 aulas, não aparece, 6 aulas. No final, professor, o que é mesmo para fazer no trabalho? Não, mas a entrega daqui a uma semana. Veja. Eu, nessa loucura aqui de organização do tempo, pedindo, façam um trabalho, aí vem pedir flexibilização, quando falta 15 dias para terminar, ou para a prova. Isso para mim, assim, é porque eu tenho que me equilibrar. Né? Para também não ter um dia de fúria. Por quê? Porque não dá. Está desrespeitando com quem está seguindo um padrão e é um valor mesmo. Né? Então, esse tipo de situação, quando a gente se reconhece nisso, é top. Por quê? A partir do momento que o outro entende o seu valor e sabe que é... Você não tem gente que é assim, a gente diz, rapaz, faça não isso com fulaninho. Vai dar merda. Por quê? Porque a pessoa já sabe qual é o valor. O cara pode até não saber qual é o valor, mas você sabe o que é que irrita a pessoa. E depois que você sabe que uma pessoa se irrita muito com uma determinada situação, você pensa, essa pessoa tem esse valor. E aí facilita, para você também não... Isso ajuda muito na liderança, no meu processo de gestão, quando eu reconheço o perfil da pessoa, quando eu conheço os valores das pessoas. Se você chegar para mim e dizer, olha, meus valores, eu vou pegar a lista de vocês aqui, né, vou colocar 5 valores. Eu sei que tipo de coisa eu posso fazer para não desrespeitar ele. Por quê? Porque eu sei o valor dele. Tem coisa que, tipo assim, você pode fazer uma coisa comigo e eu ficar putíssimo da vida e fazer com ela até que estranho. A pessoa ele quase infartou e aí nem ligou. Valores. O que é importante para mim não é exatamente o que vai pesar para ela. Entenderam aí a ideia dos valores? Veja, tem uma relação com isso aqui. Tá? Vocês vão fazer isso e vão fazer também recurso emocional, porque dinheiro, tempo e recurso emocional é importante em qualquer coisa. O que é? Eu sou uma pessoa resiliente. Resiliência é um recurso emocional. Aguentar, tipo... Cara, mexe um pouquinho com meus valores, mas eu
mantenho a minha inteligência emocional, por exemplo. Sou uma pessoa calma. O que é que eu tenho de recurso emocional para usar na hora de um conflito? Tem gente que não tem um recurso emocional. Vai fazer um dia de fúria. E um dia de fúria hoje, muita fúria, dá processo administrativo, assédio moral, tudo que você imaginar dá. Se você mandar uma pessoa para aquele lugar que dá vontade, às vezes, você não vai poder mandar. Primeiro porque é falta de educação, é falta de respeito. E cada vez está, graças a Deus, cada vez isso está ficando mais difícil, né? Porque assédio é assédio, não é para acontecer de jeito nenhum. Mas, em geral, veja o risco que corre um executor. Não, vamos entregar um resultado, não sei o quê. Não, calma. Entregar o resultado de que jeito, né? Qual é o jeito que a gente vai entregar o resultado? Então, os recursos emocionais aí vocês vão preencher também. Observe que tem ferramentas, veja, para você chegar nessas coisas. Mas o que vocês estão construindo comigo é 100% fechado? Não, porque eu estou tentando fazer uma ferramenta simples, um processo de autodescoberta que vocês podem resolver o problema específico. Se tiverem problema, não é comigo. Estou olhando. Você sabe qual é a diferença de um coach com um psicólogo? Para não confundir muito, porque isso é muito confundido. O psicólogo normalmente fica chateado com o coach, que acha que o coach está fazendo o papel de psicólogo, isso é a ignorância do psicólogo. Né? Você sabe qual é a diferença? Um coach que se preze, né, que tem informação boa, ele olha para o processo do ponto presente para o futuro. E o psicólogo trata de quê? Passado. E um psicólogo tem formação para isso. Tipo, eu estou colocando para vocês uma ferramenta de valores, que você tem esses valores por alguma coisa que aconteceu na sua vida em algum momento em que você chegou naquele ponto. Eu, como coach, isso não... Da onde veio, como veio, por que veio, é com psicólogo. Eu quero mudar com psicólogo. Para trás é com psicólogo. A construção, o que é que um coach faz? É um planejamento estratégico para o caminho de uma pessoa. É um planejador. Ajudar, através de ferramentas como essa, a pessoa a definir um caminho para ela para frente. Se eu começo, daqui a pouco o Alisson está, não porque do passado, não porque não sei o quê. Vamos supor que o Alisson me contrata como coach. E começa, não porque eu... Alisson, para frente, qual é o objetivo? Plano B. Aí ele começa a contar, daqui a pouco ele... Porque minha mãe, porque minha avó, porque quando eu era criança. Aí o que acontece? Um bom coach faz o quê? Recomenda. Para passado. Então, o que acontece que tem gente que às vezes confunde, que é o seguinte: quando você pega um bom coach, ele te dá uma orientação boa para frente, você começa a sentir um pouco mais de motivação, porque você está obtendo o resultado. Daqui a pouco você está com a cabeça boa e você pode, de repente, ter melhorado. Mas você está melhorando porque você está com um plano de vida e você tem uma aspiração, você está olhando para frente. E o coach te ajuda a ir para frente. O psicólogo também ajuda, porque você sabendo quem é o teu passado, você vai para frente. Então, o que acontece é quando as pessoas começam a se resolver na vida de alguma forma, numa área, na outra, acaba deixando para trás, né, os problemas que estão lá atrás. Beleza? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Então, é isso que vocês vão preencher. Vocês não vão precisar necessariamente preencher hoje, tá? Eu vou entrar aqui agora deixa eu ver aqui, são 6 horas. Eu vou fazer o seguinte, até 18h50, né? Agora terminou a nossa aula. Vou terminar essa parte da aula agora. 5 minutinhos para vocês esticarem as pernas, ir do banheiro, tomar uma água. E aí a gente volta para a aula seguinte para a gente construir aqui efetivamente, usando o Miro e o ChatGPT, o que é que vocês vão fazer, né? Usando o ChatGPT, a inteligência artificial, ajudar na descoberta dos valores, dos recursos emocionais, e essa motivação também eu vou falar na próxima aula. Beleza? Então, podem ir daqui a 5 minutinhos e a gente volta. Deixa eu terminar aqui. Querem fazer alguma pergunta? A lista de presença está aqui.
Desculpa. Pessoal, assinar a lista aqui de presença. Emerson, né? Isso é. Deixa eu dar uma pausa aqui.